Olá, que bom ter essa companhia aqui no MedTalks, a nossa pílula diária de informações sobre saúde e bem-estar. Todos os dias, pontualmente às 5 da manhã, a gente traz conteúdos para auxiliar e incentivar essa busca por uma vida mais saudável, sempre através da informação de qualidade. Hoje o nosso mergulho vai ser um tema de uma importância gigante. A gente vai explorar a conexão entre a saúde emocional e o câncer de mama, com base nas reflexões do Dr. João Lourenço Navajas. E para a gente começar essa jornada, vamos direto ao ponto com essa pergunta. À primeira vista, pode até parecer que são dois mundos completamente separados, né? O mundo das nossas emoções e o da biologia do nosso corpo. Mas, como a gente vai ver hoje, eles estão ligados de uma forma muito íntima, de um jeito que a ciência e a medicina estão cada vez mais conseguindo compreender. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje, o nosso mapa. A gente começa falando dos fatores de risco que já são mais conhecidos. Depois a gente aprofunda nessa conexão mente-corpo. Vamos também entender o que significa esse conceito de emoções engolidas, perceber como o corpo manda sinais pra gente e, claro, no final vamos falar sobre prevenção, sobre esse cuidado que integra tudo. Ok, vamos lá. Começando pelo que a ciência já estabeleceu muito bem. Entender quais são os fatores de risco é, sem dúvida, o primeiro grande passo para a gente ter consciência e, a partir daí, se prevenir. Olha, esse ponto aqui é fundamental a gente esclarecer logo de cara. A imensa maioria dos casos, sim, acontece em mulheres, e é por isso que a campanha do Outubro Rosa é tão focada nelas. No entanto, os homens não estão totalmente imunes. Apesar de ser mais raro, pode acontecer, e a informação é essencial para todo mundo, sem exceção. Essa distinção que o Dr. Navajas faz aqui é a chave de tudo. Pensa assim. De um lado, a gente tem os fatores que predispõem, ou seja, a genética, o histórico na família. É como se fosse uma sensibilidade que a gente herda. Agora, do outro lado, existem os fatores precipitantes, que são como os gatilhos. E aí entram o estilo de vida, os vícios e o ponto central da nossa análise, o estado emocional. Ter a predisposição não é uma sentença. São esses fatores precipitantes que muitas vezes dão o empurrão final. E é exatamente isso que nos traz para o coração da nossa conversa de hoje. Essa conexão profunda, e que não dá para negar, entre aquilo que a gente sente e o jeito como o nosso corpo reage. O que a análise sugere é que certos estados emocionais, quando eles se arrastam por muito tempo sem serem olhados, sem serem processados, podem sim se tornar fatores de risco bem importantes. Não estamos falando de um dia ruim ou de um acesso de raiva pontual. A gente fala de padrões que se cronificam. Aquela ansiedade que nunca vai embora, a depressão que não é cuidada, a raiva que a gente engole dia após dia e aquele sentimento constante de medo e insegurança. E aqui, pessoal, eu preciso ter muita clareza, muito cuidado. A ideia não é de jeito nenhum culpar a pessoa pela doença. Longe disso. A questão é entender que as emoções não são a causa única e direta, mas sim um fator precipitante muito poderoso. Elas se somam à genética, se somam ao estilo de vida e acabam criando um ambiente interno que pode ser mais ou menos propício para o surgimento de doenças. Vamos agora explorar uma metáfora central que o Dr. Navajas usa, que é muito potente para explicar como o nosso corpo lida com aquela dor emocional que a gente não põe para fora. É um conceito muito visual, muito forte. Essa frase é a essência de tudo. Aquilo que a gente não fala, que a gente não processa através da conversa, do choro, da expressão, simplesmente não desaparece no ar. Essa energia emocional toda, ela precisa ir para algum lugar e, na maioria das vezes, o destino acaba sendo o nosso próprio corpo. E aí entra o conceito de órgão de choque. Cada pessoa, por conta das suas próprias predisposições, pode ter uma área do corpo que é mais vulnerável a somatizar, a sentir o peso do estresse. Para alguns, é o estômago que reclama. Para outros, é a cabeça, com a enxaqueca. E no contexto do que estamos falando, para algumas mulheres, pode ser a mama, que se transforma no palco físico de um drama emocional que não foi resolvido. O nosso corpo é sábio. Ele não passa do silêncio absoluto para uma doença grave da noite para o dia. Ele manda sinais, ele manda sussurros bem antes de precisar gritar. Vamos ver agora como esses sinais podem aparecer. Antes de um problema se instalar de vez num órgão específico, o corpo pode dar esses avisos mais gerais. Sabe, dores de cabeça que se tornam frequentes, problemas digestivos que não têm uma causa aparente, o estômago que vive reclamando com úlceras, gastrite. Tudo isso pode ser um indicativo de que a carga emocional está pesada demais. E no caso específico da mama, essa progressão pode seguir um caminho bem claro. Muitas vezes, começa com uma displasia mamária, que é aquele aumento da dor e da sensibilidade no período pré-menstrual.
Depois, podem surgir nódulos, ainda benignos. Mas, se aquele padrão emocional de engolir a raiva, o medo, a angústia continua, a pressão sobre aquele órgão de choque não o para. E isso pode levar a uma alteração no DNA das células, fazendo com que elas se tornem malignas ou rebeldes, como o Dr. Navajas descreve. E o ponto crucial aqui é a seriedade das consequências. Ignorar esses sinais, não cuidar da saúde emocional, pode, em última análise, levar a tratamentos que são extremamente invasivos e traumáticos, tanto para o corpo quanto para a mente, como a remoção completa da mama. Mas a mensagem mais importante de hoje não é de medo, e sim de poder. O poder que está na prevenção. Então vamos para a nossa última parte para entender como a gente pode agir. A solução, portanto, não está em tratar a mente e o corpo como se fossem coisas separadas, mas sim em abraçar uma visão de saúde completa, integral. Cuidar da saúde mental não é um luxo, não é algo secundário, é uma parte fundamental da prevenção de doenças físicas. Cuidar da mente é, literalmente, cuidar do corpo. Então, qual é a principal estratégia de prevenção desse ponto de vista emocional? É simples de falar, mas exige prática diária. Expressar. É sobre falar do que angustia. É colocar para fora o que causa raiva de um jeito saudável. É compartilhar os medos. Resumindo, é aprender a metabolizar as nossas emoções ao invés de ficar guardando, acumulando tudo. E com essa reflexão a gente encerra a nossa conversa de hoje. Fica aqui um convite à autoobservação, à honestidade emocional. Como é que a gente pode criar uma sintonia maior com os sussurros do nosso corpo para que ele nunca precise gritar? A gente agradece imensamente pela sua audiência nesta análise e para aprofundar este e outros temas de bem-estar, fica o convite para que acessem o nosso blog em med.com.br. Neste Outubro Rosa, a MED também está abraçando essa campanha tão importante de conscientização. E lembrando que nosso conteúdo também está no Spotify. É só procurar pelo podcast Descomplicando a Saúde com SPASS. Se pronuncia SPAS, que é a nossa plataforma de benefícios. Um grande abraço e até a próxima!